Bom dia, pessoal! Vamos falar hoje sobre autorresponsabilidade, que é a sexta característica essencial de satisfações pessoal e profissional contida no nosso livrinho Ao Alcance de Si. Vamos discutir 20 características, as 5 primeiras estão com o link incluído aqui na descrição ou nos comentários. A autorresponsabilidade aborda um relato de uma paciente que eu encontrei em um estabelecimento comercial e ela me disse sobre a sua história com um problema dentário e eu ouvi com toda a paciência, sem julgamento. Mapa não é território, nós vamos discutir sobre isso nesse capítulo. E aí, enfim, chegamos ao tema da autorresponsabilidade. Nós fazemos um link bem no Dia do Consumidor sobre o hábito do consumidor, mesmo que seja diante de um dentista, um prestador de serviço, perante um problema de saúde. Então, é curioso identificar alguns hábitos de meus clientes e surpreender-me com algumas de suas atitudes como consumidores. O leitor ou leitora, nesse momento, podem estar se perguntando: o título desse capítulo é autorresponsabilidade. Então, qual a relação do título com o hábito dos consumidores? Vamos à indagação dessa cliente. Vou mais diretamente ao ponto, pois é, foi proposital e realmente parece contraditório abordar a autorresponsabilidade falando dos outros, ainda mais quando se tratam de consumidores. Então, agora sim, vou diretamente ao ponto, já que como prestador de serviço ofereço produtos que satisfaçam o desejo e a necessidade dos clientes. Mas é preciso lembrar, sou consumidor também, por conseguinte, tão exigente quanto meus consumidores. Busco informações e passo pela conhecida jornada do consumidor até a compra final e desejo que o atendimento dispendido pelo vendedor ou responsável técnico da empresa da qual busca um produto ou serviço seja o mais respeitável possível, além de satisfazer também as minhas necessidades e expectativas. Faz um pouco mais de sentido agora, pessoal. A autorresponsabilidade aqui abordada demonstra que sou tão consumidor quanto o cliente mais chato que se interessa pelo trabalho, que são aqueles pacientes, aqueles clientes difíceis, complexos. Por esse ângulo, sinto-me mais inclinado a compreender o cliente em um verdadeiro exercício de empatia e, atualmente, diante dos modelos de mercado vigentes, colocar-se no lugar do outro torna-se cada vez mais obrigatório. Então, agora sim, certo dia uma colega encontrou-me no supermercado e sentiu-se na liberdade de rapidamente perguntar a respeito de uma situação clínica. Ela dizia que havia visitado outros dentistas, acostumada dessa maneira por vários anos, relatando-me que apresentava uma coroa, uma prótese fixa unitária, conforme suas palavras, sobre um dente com sinais de prognósticos duvidosos, pelo que consegui entender, já que estávamos fora do ambiente clínico. Efetuei assim minha primeira interferência. O dentista ou a dentista disse que a chance de preservação do dente por meio do retratamento do canal, aí respondeu-me. Ela disse que eu posso refazer o canal, mas não compensa pelo custo em comparação com o implante. Logo percebi que a paciente, o cliente, estava em pleno ciclo de sua jornada de consumidor. Coincidentemente, começou ali sua jornada, mais especificamente na fase de avaliação deliberada, qual precede qualquer tomada de decisão, diante da confiança depositada na profissional por longos anos, e além disso, apesar da orientação transmitida pela colega cirurgiã, a distrair para efetuar o implante, a cliente não demonstrou convencimento e não se sentiu à vontade, por conseguinte, em optar pela execução do tratamento imediatamente. Isso talvez pudesse acarretar algumas consequências para a saúde se o caso apresentasse alguma infecção associada à raiz do dente em questão, ou quaisquer outras ocorrências não levadas em consideração pela minha amiga consumidora, mas isso faz parte de outra discussão. Uma discussão técnica aqui. Então, intempestivamente relatou-me outra experiência ao descrever que, antes do casamento de sua filha, visitou outra profissional e demonstrou descontentamento. Ela desgastou, entre aspas, segundo ela, todos os meus dentes para pôr a resina mais clara. Minha breve constatação imediata: estava diante de mais uma cliente exigente. Assim como eu, também sou exigente. Ouvi com paciência e arrematei: fulano, eu posso ajudá-la. Antes de tomar qualquer decisão,
Vá ao consultório, faça uma avaliação, se for necessário as radiografias, exames complementares e de todas as opções de tratamento que sejam mais vantajosos para você. Isso vai proporcionar mais segurança a você. Assim encerramos essa breve consulta fora de hora e local, que em minha opinião, em situações semelhantes, deve se portar-se com o maior esmero possível, a fim de não incorrer em erros ou efetuar quaisquer comentários que possam deixar o consumidor ainda mais confuso. Então, pessoal, no mundo de hoje, o consumidor é cada vez menos fiel às suas escolhas. Ele muda constantemente de opção, vai a uma pizzaria, depois a outra, a um posto de gasolina para abastecer o carro, e depois em outro diferente do primeiro, e assim como as compras em supermercado e a aquisição de uma marca de carro que mais tarde não fará mais parte do seu rol de consumo. Nunca se viu como hoje um mercado de tantas possibilidades à disposição dos consumidores. Não há mais fidelização. Embora seja vital para o negócio estabelecer estratégias para a fidelização dos clientes mediante a confirmação de que é 7 vezes mais fácil manter um cliente do que conquistar outro novo. O fato é que poucas pessoas, como a minha amiga na situação descrita, vão ao mesmo dentista por 20 anos. Ela sempre confiou. Depois de um tempo, até ela sentiu-se inclinada a visitar outros consultórios. Não me lembro, entretanto, de tê-la atendido posteriormente, tampouco sobre a decisão tomada por ela, mas o que mais me entregou nessa história foi o seguinte: quando ela me disse exatamente dessa forma, ela desgastou os meus dentes, refleti rapidamente. Como você deixou? Boa pergunta, né? Mas se essa indagação fosse dirigida diretamente à minha amiga, poderia ter incomodado ou a ofendê-la, ou a transmitir assim a informação de que a responsabilidade era estritamente dela, como cliente e consumidora. Por isso, nesse instante, mantive-me calado e procurei ajudá-la. Talvez a falta de uma comunicação eficaz fosse o motivo que tenha provocado sua insegurança. Acreditava em sua dentista de anos e anos, mas logo não se sentiu confortável com o diagnóstico, uma condição clínica e seu plano de tratamento para a resolução do problema. E, simultaneamente, com relação a outra colega cirurgiã, decepcionou-se com o serviço recebido, acumulando, portanto, um efeito de desconfiança. Outro sim, é evidente sua hesitação em visitar um terceiro profissional. Aliás, há clientes que visitam inúmeros médicos de mesma especialidade e para o mesmo problema, e apesar disso, não se sentem convencidos com o que ouvem e esperavam ouvir, determinando sua relutância na tomada de decisão. Sabe-se também que a tomada de decisão do ser humano está baseada muito mais em fatores emocionais do que racionais, em uma proporção avassaladora de 90 a 95% em favor das decisões intuitivas, em detrimento das esmeradas avaliações, em uma porcentagem de 5 a 10% apenas. O que faltou, enfim, para essa minha amiga tomar a decisão mais adequada possível? Difícil dizer. Somente posso dizer que, em primeiro lugar, ela só assumirá sua autorresponsabilidade quando se sentir confortável e convencida para tomar uma decisão. Em segundo lugar, por mais que as informações sejam transmitidas, explicitadas em seus pormenores ou demonstradas por meio dos casos clínicos semelhantes e já concluídos, enfim, por mais que os profissionais digam é assim que deve ser feito, só caberá a cliente decidir o melhor momento para ela adquirir o serviço ou produto. Portanto, compreendi o tempo da paciente e deixei que ela se sentisse à vontade sem que eu interferisse inapropriadamente em sua tomada de decisão. Procurei, no entanto, colocar-me em uma condição de auxiliá-la, evitando qualquer anseio de decidir por ela. Na verdade, a gente sempre dá o nosso parecer técnico, né, pessoal? Se conselho fosse bom, poderia ser vendido, relata o ditado. Não é assim que funciona na prática clínica. É claro que devemos interferir, alegar, relatar o que está acontecendo e indicar o melhor tratamento, se há outras opções, as vantagens e riscos de cada opção. Mas aqui, o que eu quero dizer com isso? Quero revelar que, por mais que utilize frases imperativas como faça isso ou faça aquilo, nem sempre esse é o fator principal que vai fazer com que alguém tome uma decisão. Fui eu quem comprei, não fulano quem me vendeu. É a frase orgulhosa de clientes e consumidores. Assim, o ser humano é complexo, pessoal. Na verdade, o ser humano é o que é. E falando em ser humano consumidor, há muitos comportamentos que influenciam a sua decisão de compra de um produto ou aquisição de um serviço, como fatores culturais, pessoais, sociais, psicológicos, faixa etária, entre outros muito bem elucidados pelos gurus de marketing. Vale a pena conhecer cada um desses comportamentos com o objetivo de desvendar o que realmente o cliente espera e como é possível agregar valor que supere suas expectativas.
E para conhecer o cliente profundamente, as 6 leis da autorresponsabilidade são fundamentais, expressas por Paulo Vieira em seu livro Poder e Alta Performance. Vamos lá, se for criticar, cale-se. Se for reclamar, dê sugestão. Se for buscar culpados, busque a solução. Se for fazer-se de vítima, faça-se de vencedor. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Se for julgar alguém, julgue a atitude da pessoa. Conclusão: mapa não é território. Essa é uma das premissas da programação neurolinguística, ou seja, o seu mapa, a visão de um lugar ou região, não corresponde ao real território do outro. Como posso saber ou julgar precipitadamente o comportamento do outro? Por isso, o meu mapa é diferente do mapa do outro, e é justamente por essa razão que são despendidos muitos esforços e energias desnecessários ao desejar acreditar que o outro tem a mesma visão de mundo que eu, ou a mesma opinião e as mesmas atitudes. A autorresponsabilidade é um hábito precioso, o qual também prima pela aprendizagem, modelagem constante, pessoal. Um grande abraço e até a próxima CESP.